Eu adquiri o Direção, eu só via vídeos gratuitos na internet, né? Mas eu vi que só com isso não seria suficiente para passar. Tá muito mais difícil passar hoje em dia, muito disputado. Aí eu comprei a assinatura do Direção. Estudei pelo PDF 2.0, porque eu já tinha visto algumas lives falando, eu gostei do material. Larguei um pouquinho o lado pessoal para ir em torno de um sonho, né? Ir atrás de um sonho. E se você perguntasse, hoje, a sensação que eu sinto nesse dia, 11 de junho de 2021, você faria tudo de novo, Jaqueline? Há 6 anos, você tomaria a mesma decisão? Eu vou te falar, eu tomaria. Não tem dessa de gênio, não. Quem está pensando assim está um pouco equivocado, né? Logicamente, tem sempre aqueles pontos fora da curva, mas assim, em regra, a gente tem que se preparar com bastante antecedência, com foco mesmo, com dedicação, porque não é nada fácil. Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Como sempre, é um grande prazer estarmos aqui ao vivo em mais um super aulão do Direção Concursos, que é a nossa premonição de informática para a Polícia Civil do Distrito Federal, né? Sou o professor Vitor Dalton, sou professor de informática e de tecnologia da informação do Direção Concursos. Nós aqui na premonição vamos passar por alguns assuntos que eu considero relevantes para a sua preparação. Legal? Desde o começo, tá? Se você não me segue ainda nas redes sociais, fica aqui a dica, tá? Segue o Prof. Vitor Dalton no Instagram, né? Segue também o nosso canal Telegram. Na verdade, participe do nosso canal Telegram, porque lá eu costumo já mandar com antecedência os links das aulas que eu participo ao vivo. Então você já recebe o link lá, normalmente eu mando alguma mensagem, antecipo o assunto, dependendo do caso. E também o meu canal do YouTube, no qual eu produzo alguns conteúdos específicos e direcionados de informática para concursos. Tudo bem? Então, antes de mais nada, algumas explicações, né? Em primeiro lugar, esse aulão aqui
ele tem coisas para agente e tem coisas para escrivão também. Então, se você é escrivão, você pode acompanhar o aulão, não tem problema. Claro que na parte que eu falo de programação de Python e de R, né, já estou adiantando aqui que vai ter, é um assunto que não cai para escrivão, mas os demais assuntos, talvez com um pouco menos de profundidade para escrivão, mas eles caem tão previstos para escrivão e para agente também, né? Um abraço para o Pedro, que é aluno da SpaceX, está aqui já também focado em concurso, é sempre um prazer, né? Ter militares, né, militares em formação, ou ex-militares, ou militares da ativa participando das nossas preparações. Segundo, o que eu ia falar? Isso, essa questão do agente e para o escrivão. Segundo, eu não vou tratar você como um iniciante, tá? Então, poxa, se não me engano, o edital de escrivão, ele saiu em dezembro de 2019. O edital de agente saiu em março de 2020, né? Essa prova vai acontecer agora. Então, não espere aqui eu estar explicando para você as coisas do zero. Não é assim que eu acho que você está aqui agora, ou pelo menos que a maioria das pessoas que vai assistir esse vídeo não é iniciante. Então, eu vou falar aqui algumas coisas dentro daquele nível que eu estou partindo da premissa que você já tem familiaridade com o assunto, fazendo alguns complementos, fazendo alguns reforços e trazendo aqui aquilo que eu acho, né? Novamente, né? Olhei o edital de escrivão hoje, olhei o edital de agente, olhei para o edital da PF, eu vi o que é que estava lá e o que é que não está nos outros, e aí eu fui lendo o edital, assim, eu tenho alguns feelings daquilo que vai cair, coisas óbvias, outro spoiler, né? Eu tenho que falar de modelo OSI e TCP/IP, né? Então, assim, são coisas que eu entendo que são importantes, eu vou falar aqui novamente, eu vou fazer alguns complementos. Tem muita questão 2021 aqui nos slides, porque eu peguei, inclusive, questão de ontem. Ontem caiu, ontem teve prova do Cefaz Ceará, teve prova da Polícia Militar do Alagoas. Tem questão de ontem aqui na nossa aula, questão que nem tem o gabarito preliminar ainda do Sebrasp, né? Mas a gente já confia ali no que vai acontecer, então a gente já traz a questão assim mesmo. Então, assim, tem muita coisa interessante, mas dentro daquilo, claro, que eu acredito que é o que é mais relevante para a sua preparação. Não vou trazer todos os assuntos aqui. Professor, você vai passar por todo o edital? Não vou. Por quê? Porque eu já andei fazendo um trabalho de direção final da PCDF aqui no direção. Então, por exemplo, semana passada eu dei aula de data mining, eu fiz uma grande revisão de banco de dados já no nosso direção final, né? Não estou aqui para vender o curso do direção final, a prova é sábado, tá? Mas é segunda-feira. Mas como eu sei que muita gente que está assistindo já vem acompanhando o nosso direção final, também não vou ficar repetindo o que você já viu lá, tá? Porque a ideia realmente é sempre estar trazendo coisas novas, assim como o meu aulão de véspera na sexta-feira, eu vou trazer coisas que não estão na aula de hoje, né? Então eu não gosto de ficar me repetindo o tempo inteiro. Então isso é importante para que você saiba o que vai acontecer na noite de hoje. Tudo bem, então? Feitas as apresentações, feitas as introduções, né? Então, vamos aí agora dar início ao nosso aulão da premonição, né? E quando eu olhei para o edital de agente, olhei para o edital de escrivão, eu olhei para o edital da PF, né? Porque eu olho assim, o que está lá e o que não está aqui, né? Então, eu resolvi revisar rapidamente, só um aquecimento, nivelamento aqui para todo mundo, começa suave, porque eu tenho um palpite que essa questão tanto da abrangência geográfica, está logo no começo da explicação de redes assim, né, no edital, como a questão das topologias, acho que vão voltar nessa prova. Então, revisão rápida, né? Você lembra de cabeça quais são as classificações quanto à abrangência, quanto ao tamanho das redes? São essas aqui. PAN, LAN e sua variante, né? WLAN, MAN e WAN. A PAN, ela tem uma característica que difere dos demais, né? Que difere das demais classificações de rede quanto à abrangência, né? Por quê? Porque a PAN, ela pode até ter múltiplos dispositivos, mas em regra, a PAN, ela visa atender um único usuário. É por isso que ela se chama Personal Area Network. Quando a gente pensa em LAN, a gente pensa em MAN, a gente pensa em WAN, a gente pensa em um monte de dispositivo e um monte de usuários dentro de uma rede. Quando a gente pensa em PAN, lembre-se da exceção, porque a PAN, em regra, são múltiplos dispositivos que orbitam ao redor de um único usuário.
Quando eu adquiri o Direção, eu só via vídeos gratuitos na internet, né? Mas eu vi que só com isso não seria suficiente para passar. Tá muito mais difícil passar hoje em dia, muito disputado. Aí eu comprei a assinatura do Direção. Estudei pelo PDF 2.0, porque eu já tinha visto algumas lives falando, gostei do material. Larguei um pouquinho o lado pessoal para ir em torno de um sonho, né? Ir atrás de um sonho. E se você perguntasse, hoje, a sensação que eu sinto nesse dia, 11 de junho de 2021, você faria tudo de novo, Jaqueline? Há 6 anos, você tomaria a mesma decisão? Eu vou te falar, eu tomaria. Não tem dessa de gênio, não. Quem está pensando assim está um pouco equivocado, né? Logicamente, tem sempre aqueles pontos fora da curva, mas assim, em regra, a gente tem que se preparar com bastante antecedência, com foco mesmo, com dedicação, porque não é nada fácil. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vitor Dalton, professor de Informática e Tecnologia do Direção Concursos, e estou aqui para resolver provas do Banco do Brasil, particularmente as questões de informática. Então, se você chegou a esse vídeo, você sabe que questões informática é uma matéria muito relevante para o concurso de escriturário no Banco do Brasil, e nada melhor do que prever, entender o que vai acontecer nas próximas provas, do que resolver as questões anteriores aplicadas pela Banca 6 Gran Rio. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou resolver questões das provas de 2014, de 2015 e uma questão da prova de 2018, porque você deve saber que o concurso de 2018 foi cobrado conteúdo de tecnologia, né? Mas eu consegui salvar uma questãozinha ali de Excel, que é relevante, está ligada ao nosso conteúdo, e nós vamos resolvê-la também neste vídeo. Você vem comigo? Antes de mais nada, se você não me segue em minhas redes sociais, recomendo seguir, tá? Para que você esteja antenado com conteúdo relevante para o concurso do Banco do Brasil. Meu Instagram, Prof. Victor Dalton. Temos também o meu canal do Telegram. Então eu aqui no Direção Concursos costumo dar muitas aulas ao vivo. Uma forma de você receber o link da minha aula ali com uma certa antecedência é você estar no meu canal do Telegram. Sempre mando o link lá. E também recomendo você depois dar um pulinho lá no meu canal do YouTube, Victor Dalton, tá? Em especial você que estuda para o concurso do Banco do Brasil. Lá no meu canal tem muitos vídeos que podem ajudar a sua preparação.
eu tenho vídeos de funções do Excel, eu tenho um vídeo muito especial, que é um vídeo sobre a função C, para quem tem dificuldades, é um vídeo para iniciantes no mundo dos concursos, eu acho que é um vídeo muito bacana. Você vai entender a importância desse conteúdo que eu estou falando aqui, enquanto a gente estiver resolvendo as questões. Tudo bem? Então, sem mais delongas, sem tomar mais o seu tempo, eu vou dar início lá na prova de 2015, esse ano, se não me engano, nós tivemos 5 questões de informática. As 5 questões estão aqui, vamos resolvê-las a partir de agora. E aí nós temos, todo início de mês, a gerência de investimentos de um banco realiza uma palestra aos seus investidores mais importantes para apresentar os resultados alcançados no mês anterior. Durante a palestra, normalmente é feita uma apresentação usando o PowerPoint 2010, em que são exibidos gráficos que mostram a evolução dos principais produtos do banco ao longo do último mês. Para a próxima palestra, um analista de investimento solicitou que fossem adicionados efeitos de saída aos slides que contêm gráficos. Esse trecho da sentença é muito importante. Você vai ver no seu estudo de PowerPoint que o PowerPoint tem 2 tipos de efeitos para serem aplicados. Nós temos as animações, que são aplicadas a objetos dentro de um slide, e nós temos as transições. As transições são efeitos aplicados aos slides. Tá? Então, quando a gente fala aqui de efeitos de saída aos slides, nós estamos falando de transições. E você não vai ver a palavra transição, escrita mais no corpo do texto. Esse é um conhecimento que você terá que ter adquirido durante o seu estudo. Para tal, ele pediu ao responsável pela elaboração da apresentação uma lista com 3 efeitos de saída disponíveis em uma instalação padrão do PowerPoint 2010 em português, para que ele escolha o efeito que achar mais adequado à apresentação. Qual lista atende ao pedido deste analista de investimentos? E essa questão é inevitável, ela é um pouco mais chatinha. Quando você estuda PowerPoint, você vai perceber que o PowerPoint é um pouco chato. Por quê? Porque se a banca, como a Sesgran Rio, ela resolve te perguntar nome de efeitos, você começa a cair numa parte do decoreba, que é uma parte que eu, como professor, não curto muito. Tá? Mas a banca, ela cobrou aqui. E quando a gente tem que saber os efeitos de transição, você nos seus estudos vai ter que prestar atenção nos efeitos de transição, bem como nos efeitos de animação, até mesmo para você poder trabalhar um pouco por eliminação, Então você tem nas alternativas desaparecer, dissolver, e desaparecer é um efeito de animação. Se você sabe isso, você elimina as alternativas A e B. Revelar, sair. Revelar é um efeito de transição. No entanto, sair, surgir até mesmo é um efeito de entrada lá das animações. Então você tem que trabalhar com um pouco de eliminação para poder encontrar a alternativa correta, que tem os efeitos de esmaecimento dos slides, tem o efeito de persiana, que é um efeito bem famoso, de transição, no qual você realmente o slide passa de um para o outro, como se uma persiana fosse, e o revelar, que é um efeito que eu já destaquei aqui. É de fato uma questão mais chata, mas que serve para lhe chamar a atenção, porque o estudo de Office é muito comum em concurso do Banco do Brasil. Então, na hora de estudar o PowerPoint, além de estudar coisas como slide mestre, além de estudar os comandos de atalho que envolvem ali a elaboração de um slide, você vai ter que prestar atenção nas transições e nas animações. Digo até que esse estudo do PowerPoint é um estudo mais de véspera da prova. Excel e Word exigem bastante fundamento, mas PowerPoint é um estudo mais de véspera. Tudo bem? E a nossa resposta correta aqui é a alternativa E. Prossigamos. Um gerente de um banco precisa pesquisar os arquivos do disco de uma máquina com MS Windows 7 em português para achar o arquivo que contém o cadastro de contas dos clientes VIP da agência. Para isso, ele precisa acessar a ferramenta de pesquisa através do teclado, pois o mouse está com problemas. Qual tecla de atalho ele deve clicar para fazer uma pesquisa? No caso do Windows 7, o comando de atalho é o botão do Windows acrescido da letra F. Muitos comandos no Windows, eles têm origem no inglês, Então F, na verdade,
ele vem ali de find. Deixa eu até escrever aqui melhor, né? Ele vem de find, que é nada mais, nada menos do que localizar em inglês. Nossa alternativa certa é a alternativa E. Normalmente, questões como essas, comandos de atalho, são aquelas questões que você faz mais rápido, né, porque você já conhece o comando de atalho, porque você vai ganhar tempo, porque em outras questões, como questões de Excel, por exemplo, você pode levar um pouco mais de tempo para calcular. Esse tipo de questão rápida, né? E sim, no seu estudo de Windows, tem uma parte lá das nossas aulas, né, que a gente coloca ali a parte de teclas de atalho e mostra os comandos de atalho que são mais importantes, aqueles que têm maior probabilidade de incidência em prova. Tudo bem? Questão certa, alternativa E. Outra questão. Opa, essa aqui é de Excel. Vamos lá. Um escriturário, na função eventual de caixa, ao examinar um boleto de pagamento em atraso, encontrou os seguintes dados. A data de vencimento era 13 de abril de 2015. A data de pagamento era 28 de julho. A taxa diária de juros por atraso, taxa diária ao dia, 0,2%. Máximo de juros a crescer, 20%, né? Então, cada dia de atraso ali é 0,2, vai sendo somado, mas o máximo é 20%. Se o escriturário tivesse disponível uma planilha eletrônica de Excel 2013, poderia transcrever essas informações para um trecho de planilha, como o mostrado abaixo, e calcular os juros com os recursos do software. A questão, então, nos mostra uma tabelinha, colunas M, N, linhas 10 a 14, com data de vencimento, as informações colocadas numa tabela. E a banca pergunta, nesse caso, com que fórmula ele preencheria a célula de juros a pagar. Presta atenção, tá? E esse tipo de entendimento é muito importante na sua preparação para o Banco do Brasil. Acabei de falar, a questão anterior era uma questão extremamente rápida. Você tinha um problema, um comando de atalho. Era saber o comando, olhar para a alternativa e marcar. Logo na sequência, a banca te dá uma questão para pensar. É normal isso. Você alterna questões de informática extremamente rápidas com questões que você tem que parar e ter trabalho, né? E em concurso do Banco do Brasil sempre tem uma questãozinha de planilha para você fazer. Então, olha só como essa questão ela exige seu conhecimento, ela exige seu entendimento. Qual é a taxa de juros a pagar? Vamos lembrar das regras? As regras são o seguinte: a taxa de juros a pagar, ela certamente ela vai ser calculada, né, com base na quantidade de dias de atraso, porque você tem uma taxa de juros diária por atraso, né? Então, a cada dia de atraso vai somando 0,2. Mas também existe uma outra regra, máximo de juro a crescer. Isso significa que se você atrasou uma quantidade tal de dias, que a taxa diária somada, se ela ultrapassar 20%, o cenário do jogo muda e você vai cobrar somente, né? Somente não, né? Porque isso é bastante juro, né? Você vai cobrar 20%. Então nós temos aí duas regras. Ó, e olha que eu estou falando aqui que é um raciocínio que você vai ter que fazer na hora de resolver a questão. O que eu estou falando aqui não está escrito. É algo que você vai ter que concluir. Você vai ter que olhar, caramba, temos aí um probleminha, né? Temos uma taxa de juro diária por atraso. Eu quero que o Excel calcule para mim. Estou vendo que tem alguns meses aí, mas não sei exatamente quanto é os juros, né? Não vou fazer isso de cabeça. E eu sei que existe um limite que se a taxa de juro diária ultrapassar 20%, eu cobro somente o máximo. Eu tenho duas regras. Eu olho para as alternativas, porque Sesgran Rio é isso, tá? Olhar para as alternativas vai fazer parte do seu raciocínio para resolver a questão. E eu vejo aí que tem umas 3 alternativas com função C. Função C é uma função que você tem que conhecer muito bem no Excel, porque vira e mexe, a exemplo dessa questão aqui, é a função que vai fazer você resolver o seu problema. E sim, eu tenho duas regrinhas, eu tenho uma taxa de juro diária, eu tenho um máximo de juro a crescer, eu tenho 3 alternativas com função C. Olha, para mim é um problema de função C. Por quê? Porque eu preciso saber a quantidade de dias que está atrasado. Se essa quantidade de dias, na hora que eu fizer a taxa de juros diária somada, ficar abaixo de 20%, eu vou cobrar esse juro que foi calculado. Mas se a taxa de juros diária acumulada passar de 20%, eu tenho que cobrar 20%. São as regras do boleto. Esse raciocínio você precisa ter. Ele não está escrito no exercício.
você precisa ter. Sabendo disso, eu vou então olhar para as alternativas. Caramba, então como é que a coisa vai funcionar aqui? Tá? Eu tenho que dominar a função C. Não, foco desse vídeo é importante para você, né? Porque nós no Direção Concursos, a gente tem uma preparação completa para o Banco do Brasil. Meu foco nesse vídeo é resolver o exercício, né? Então se você está aí, professor, não sei nada sobre a função C, acompanhe a resolução aqui na fé e você já leva como importante para os seus estudos dominar a função C, tá? Então, eu vou resolver o exercício, tá? Eu não vou te ensinar a função C do zero aqui, né? Até para depois você ficar vendo, poxa, mas eu não entendi, eu não conheço a função, o professor não está me ajudando. Meu foco aqui é resolução, tudo bem? Então, ó, a função C, ela tradicionalmente, ela possui 3 parâmetros. O primeiro é um critério que deve ser analisado. O segundo é uma condição que vai ser cumprida caso o critério seja verdadeiro. E o terceiro é um critério que será cumprido, né, caso o critério seja falso, né? Então, costumo dizer critério, eu chamo de CVF, né? É o critério, é o que for verdade, é o que for falso. Para fazer a separação dos critérios, a gente busca os pontos e vírgula. Né? Então, eu achei um ponto e vírgula aqui, eu achei um ponto e vírgula aqui. Estou na letra A. Eu quero saber se a letra A é a resposta para aquilo que eu estou procurando. Qual é o critério? Função dias, parâmetros N11 e N10 multiplicado por N12. Tá? Função dias é uma função que tem lá na nossa aula de funções que calcula a diferença entre duas datas, né? N11 e N10. Né? N11 e N10. Estou entendendo aqui. O examinador nessa cláusula ele está calculando o total de dias em atraso. Né? Então N11 e N10, legal. Ele vai achar aqui um total de dias em atraso, vai multiplicar por N12, que é a taxa de juros diária por atraso. Legal. Então, ele vai calcular os juros acumulados. Se a diferença de dias multiplicada pela taxa de juros, que é a taxa de juros diária acumulada, for maior ou igual a N13, N13 é 20%. Então, eu quero saber se a taxa de juros diária acumulada ela vai ser maior ou igual aos 20%. É uma forma que o examinador resolveu calcular na alternativa A. Essa é a condição. Se essa condição for verdade, então ele vai pegar novamente a função dias e vai multiplicar por N13. Espera aí. Então, se a taxa de juros acumulada for maior que 20%, ele quer cobrar do usuário a taxa acumulada. Isso está errado. Por que isso está errado? Porque isso não obedece à regra do boleto. A regra do boleto diz que se isso aqui for maior do que 20%, eu tenho que cobrar 20%. Então, essa função C desobedece à regra do boleto. Então, não posso contar com ela para ser minha alternativa correta. E eu preciso descartá-la. Vamos, então, para a alternativa C. Se N10 parâmetro N11 multiplicado por N12, isso aqui não funciona. Isso aqui não funciona porque isso aqui eu estou pegando as datas e multiplicando por N12. Isso aqui não funciona, eu preciso descartar. Vamos então para a alternativa D. Se dias N11 e N10 multiplicado por N12, aqui eu estou novamente calculando a taxa de juros diária acumulada, estou calculando o total dos juros, for maior ou igual a N13. Se essa condição for verdadeira, ele agora está dizendo para eu cobrar N13. Se eu vou cobrar N13, eu vou cobrar 20%. Isso aqui está certo. E se isso não for verdade? Se isso não for verdade, significa que a taxa de juros diária acumulada é menor que os 20%. Se é menor que os 20%, eu vou cobrar, então, a diferença de dias multiplicado pela taxa de juros diária. Isso aqui é a taxa de juros diária acumulada. E esta alternativa, sim, respeita a mesma regra que é imposta pelo boleto. E é por isso que a nossa alternativa D é a nossa alternativa correta. Tá? Não se preocupe, e eu falo isso, tá? Com a tranquilidade de quem leciona muito Excel por muito tempo, né? Tenho praticamente 10 anos lecionando Excel e exclusivamente com foco em concurso e conheço bastante a banca Sesgran Rio.
Se você não entendeu essa resolução agora, eu te peço tranquilidade, tá? Porque no nosso estudo de funções do Excel, você vai dominar a função C. Fica até um convite depois, não agora, tá? Para você ir lá no meu canal do YouTube e procurar um vídeo chamado assim, ó, Função C para quem tem dificuldades. É função C para iniciante, para quem tem dificuldade, que é um vídeo que eu começo com a função C mais básica e avanço até as funções C mais complicadas. Fica um convite aí para depois, né? Porque aqui no Direção Concurso, você vai ser preparado para resolver esses exercícios com tranquilidade. Eu só quero lhe apresentar o exercício para você entender como é cobrado no Banco do Brasil, tá? Não fica pilhado agora, eu tinha que ter aprendido agora. Porque o aprendizado da função C realmente ele requer um pouco de tempo, né? Meu objetivo aqui não é fazer você aprender a função C agora, né? Eu tenho uma aula só para isso lá no meu canal do YouTube. Tudo bem? Resposta certa, alternativa D. Outra questão, Facebook e Twitter possuem muitas características em comum. Dentre essas, o que se inclui? O concurso do Banco do Brasil gosta muito de cobrar essa parte de redes sociais. E ele quer saber se você sabe o que tem em comum entre o Facebook e o Twitter. Vamos lá. Alternativa A, possibilidade de um usuário adicionar amigos na sua conta, né? No Facebook você adiciona amigos, no Twitter não. No Twitter tudo que você tem lá são seguidores. Você pode seguir as pessoas, mas você não adiciona ela como amigos. Então isso não é comum ao Facebook, é o Twitter. Eu descarto a alternativa A. B, capacidade de um usuário visualizar os assuntos do momento, trending topics. Isso é coisa só do Twitter, não é coisa do Facebook. C, número máximo de caracteres que uma publicação post pode conter. Tá? Ambos, Facebook e Twitter, possuem um número máximo de caracteres na postagem, mas o Twitter possui um número bem menor, que é de 280 caracteres. Já o Facebook permite você escrever textões, né? O Twitter não permite, né? O Twitter é chamado inclusive de microblog. Então essa alternativa C também está errada. D, possibilidade de um usuário modificar o texto de suas publicações, post. O Twitter não permite você modificar, né? No Facebook, se você faz uma postagem com um erro de português, você vai lá e edita e corrige. No Twitter, se você escreve uma postagem que ela está errada com erro de português, ou você apaga, ou você faz uma outra postagem embaixo para você fazer aquela correção. É o que muitas pessoas fazem, né? Ainda mais quando um tweet chega, alcança muita gente, não gosta de apagar aquilo que já alcançou muita gente. Mas o Twitter não permite você corrigir uma publicação. Interessante isso. E na alternativa E, capacidade de um usuário seguir outros usuários. Isto aqui está certo. Porque o Facebook agora, você não só precisa ser amigo da pessoa, você pode somente segui-la também. E quando você segue essa pessoa, você pode ver as postagens dela, né? E o Twitter funciona naturalmente assim. Então, a alternativa E, nós temos realmente uma característica comum ao Facebook e ao Twitter, e, portanto, a alternativa E é a nossa alternativa correta. Tudo bem? Vamos prosseguir? Mais uma questão. Os usuários de uma agência foram chamados para uma reunião com um profissional da área de segurança da informação de um banco. O objetivo dessa reunião era informá-los de que houve uma falha nos procedimentos de segurança da rede de computadores da agência, que permitiu a propagação de um programa malicioso bastante perigoso. Durante a reunião, o profissional de segurança disse que o programa em questão permite monitorar a movimentação do mouse por sobre a tela de uma aplicação bancária, com o objetivo de descobrir a senha digitada por um usuário que esteja usando um teclado virtual. Ele completou sua explanação, dizendo que esse tipo de código malicioso é chamado de questão clássica. Ainda mais, você que vai ser escriturário do Banco do Brasil, vai trabalhar em banco, é óbvio que vai ter questão de segurança da informação na sua prova. É óbvio que vão lhe perguntar sobre as principais ameaças de mercado. E aqui é um malware trivial. Trivial no sentido de que quando a gente estuda é obrigação passar por esse tipo de malware, né? Qual é um malware que se movimenta, que ele acompanha a movimentação de mouse para tentar adivinhar aquilo que o usuário clica? Esse malware tem um nome específico, tá? Ele é o Screen Logger. Aí você está olhando, mas professor, não tem Screen Logger nas alternativas. Como é que você está me dizendo que esse malware é Screen Logger? Acho que você errou. Não, porque o Screen Logger é um subtipo de spyware, né? Os spywares, eles têm os Screen Loggers, né? Eles têm os Keyloggers, que espionam o teclado, e eles têm os Zedwares, que ficam enfiando propaganda do goela abaixo para você. Então, sim, esse tipo de
software malicioso, ele é um screen logger, ele é um spyware. Tá? Então a nossa resposta correta é a alternativa C. E sim, esse também é o tipo de questão de informática que você tem que responder em pouco tempo, né? Porque ao ler a descrição do software malicioso, você já deve ser capaz de reconhecê-lo. Reconhecê-lo, encontrar a alternativa correta, marcar e seguir adiante. Tudo bem? E como quem não quer nada, eu já resolvi as 5 questões do Banco do Brasil de 2015. E agora eu vou começar a resolver as 10 questões do concurso do Banco do Brasil de 2014. Lembrando que, no final, eu vou corrigir a questão de 2018 para escriturário. E lembre-se, ó, se você está aqui nesse vídeo, certamente em algum local, na descrição dele ou nos comentários, enfim, deve ter algum link para você conhecer os nossos cursos completos para o Banco do Brasil, né? Direção Concursos, ele oferece materiais completos, tanto em vídeo, para você se preparar para o Banco do Brasil, como também em PDFs, né? PDFs com a linguagem acessível, PDFs completos, PDFs direcionados e recheados de questões comentadas da banca que vai aplicar o concurso, tudo bem? Então fica também o convite para você também conhecer lá no site do Direção Concursos esse material que pode fazer toda a diferença na sua aprovação, tudo bem? Então vamos dar início à correção da prova de 2014. O sistema operacional Windows 7 utiliza e permite criar links para acessar em dispositivos como o disco rígido HD, arquivos, programas e pastas que são acessados com muita frequência. Como se chamam esses links? Então, essa é uma característica do Windows, né? Links são o quê? Links são atalhos para você acessar pastas, arquivos ou pastas em rede, né? Ou mesmo páginas web, você acessa por meio de atalhos. E qual é a característica que o atalho tem? O atalho, ele é um ícone que costuma ter no seu canto inferior esquerdo uma setinha para diferenciá-lo do arquivo original. E a nossa resposta correta aqui é a alternativa D de dado, né? Estudar Windows cai praticamente todo o concurso do Banco do Brasil e você vai prestar atenção em muitas características desse sistema operacional. Uma delas que a gente estuda é essa questão dos atalhos. Mais uma questão. Sistema operacional cujas características são utilizar código aberto e interface de linha de comando é o... Também tem que ser uma questão fácil e de rápida resolução para você no concurso. Porque isso aqui é uma característica introdutória, né? A gente está falando qual o sistema operacional de código aberto mais famoso que tem. E que tem por característica você dar muitos comandos via linha de comando, via prompt. Estamos falando do Linux, né? Uma questão mais introdutória sobre o Linux, né? Nos nossos cursos, quando você estuda o Linux com bastante qualidade, com bastante profundidade, inclusive, né? Na medida para você fazer a prova. E você vai até achar esse tipo de questão bem fácil quando você estudar sistemas operacionais conosco. Prossigamos. Os diferentes tipos de memórias encontrados nos computadores atuais apresentam características diversas em relação à tecnologia, velocidade, capacidade e utilização. Uma característica válida é que também é um tipo de exercício que não pode ser difícil para você, caso você tenha que estudar essa parte de hardware, né? Por quê? Porque nós estudamos a pirâmide das memórias. Temos memórias no computador que são em muita pequena quantidade e que são caríssimas. Por quê? Porque são super rápidas. E temos memórias no computador que são muito amplas em termos de espaço, mas elas são mais lentas, né? E por conta disso são mais baratas. Então, quando a gente fala de característica válida para as memórias, aqui é trabalhar por eliminação. As memórias SSD são baseadas em discos magnéticos. Errado, porque o disco magnético é o HD convencional. O SSD é um disco elétrico, né? Ele não é baseado em disco magnético. O SSD trabalha com memória flash, é um outro tipo de memória. B. A memória de armazenamento terciário faz parte da estrutura interna do processador. Para começar, a gente fala em memórias primárias e secundárias. Memória terciária não faz sentido. Estrutura interna do processador, normalmente isso é ou o registrador ou o cache. São memórias primárias, né? Então essa B está completamente errada. C. A memória ROM é usada como cache. Isso não é verdade. A memória ROM é uma memória preenchida pelo fabricante, normalmente com informações a respeito da placa-mãe. D. A memória RAM é uma memória mais lenta que os discos rígidos baseados na tecnologia SATA. Errado, né? Porque
que a memória RAM ainda é uma memória primária, é a memória principal. Os discos rígidos são memórias secundárias, são mais lentos. E alternativa E, a memória cache é mais rápida que as memórias não voláteis. A memória cache, de fato, é bem mais rápida que as memórias não voláteis, mas ela tem ainda como consequência o fato de ser volátil. Isso significa que a memória cache, quando o computador está desligado, ela perde tudo. E você acaba tendo essas características nas memórias, né? As mais rápidas são voláteis, ou seja, não guardam nada sem energia elétrica, e as mais lentas são não voláteis. Elas conseguem guardar as informações com o computador desligado. Tudo bem? Nossa resposta correta aqui é a alternativa E. Memória cache é mais rápida que as memórias não voláteis. Um software de reprodução de áudio e vídeo, como o Windows Media Center, utiliza outros programas de computador para traduzir o vídeo e o áudio empacotados dentro de um arquivo multimídia, permitindo que sejam apresentados na tela e no dispositivo de áudio. Normalmente, cada formato exige um programa específico. Essa parte de software de áudio e vídeo, a Sesgran Rio gosta bastante, é muito comum cair no concurso do Banco do Brasil. Como é conhecido esse tipo de programa de computador? E no nosso estudo de reprodução de áudio e vídeo, em que você entende nos detalhes como funciona a reprodução de áudio e vídeo, você vai perceber que existem muitos padrões de mercado. E como existem muitos padrões de mercado, normalmente você precisa instalar esse programa no seu reprodutor de vídeo para reproduzir um determinado vídeo, caso ele tenha sido codificado com outro padrão. Então, nos softwares, os vídeos, eles costumam ser codificados, né? E na hora que você vai reproduzir no seu player de vídeo, você precisa ser capaz de decodificar este software. Então, sim, nós estamos falando aqui do codec. O codec é o programinha que você instala normalmente no seu player de vídeo para que ele seja compatível com uma determinada tecnologia de codificação. Já aconteceu com você de tentar reproduzir um vídeo e esse vídeo, de repente, ele está escuro, ou ele está sem áudio, ou ele desincroniza o vídeo e áudio, você não consegue fazer o vídeo funcionar direito? O que é que dizem para você normalmente? Isso aí é problema de codec. É problema de codec, é o quê? É o programa que vai fazer com que você consiga executar aquele vídeo corretamente. Tá? E a nossa resposta certa aqui é a alternativa D de dado. Mais uma. O Facebook é uma rede social em que pessoas interagem postando conteúdo na forma de status, interagindo com o conteúdo postado por outras pessoas por meio de 3 ações, disponibilizadas por meio de links. Logo após o conteúdo original, essas 3 ações aparecem na seguinte ordem. Gente, hoje, assim, é muito difícil que alguém não tenha tido contato com o Facebook nos dias atuais. E essa pergunta, ela na verdade pergunta das 3 ações fundamentais que existem no Facebook e que cá entre nós são tão populares que foram copiadas e reproduzidas por várias outras redes sociais, né? Nesse aspecto temos que dar o crédito ao Facebook, porque ele foi pioneiro ao criar essas 3 formas de interação, né? Que é o curtir, o comentar e o compartilhar, né? Característica básica, você sim, tá? Muito comum nos concursos do Brasil. Nós precisamos estudar redes sociais com qualidade para não perder questões de prova de bobeira. Prossigamos. Uma transação financeira por meio de navegadores de internet deve usar, na mesma porta alocada ao protocolo HTTP, um protocolo mais seguro, também conhecido como HTTP/TLS. A URI desse protocolo é diferenciada por começar com. Tá? E quando a gente fala de HTTP acrescido de uma camada de segurança, nós estamos falando do famoso HTTPS, que é uma característica fundamental no nosso estudo de redes de computadores. É impossível passar por nossa aula de redes sem conhecer muito bem como funciona o HTTPS e qual é o seu objetivo, qual a sua finalidade. É o tipo de questão que, se cair parecido em sua prova, você que estudou conosco, aqui no Direção Concursos, você vai achar essa questão fácil, você vai achar essa questão tranquila. Vamos lá? Prossigamos. Um usuário digitou o seguinte texto no Word. Né? Os arquivos referentes às transações bancárias geram muito papel. O avanço, tá feio isso aí, esse avanço com 2 S, né?
O avanço tecnológico que criou os processos de digitalização ajudam a administração desse acervo relevante. Após ter verificado que a palavra avanço estava digitada equivocadamente, o escriturário resolveu fazer uma correção óbvia. Para isso, colocou o cursor na palavra avanço. Logo depois da letra N, então ele botou o cursor aqui logo depois da letra N, pressionou as teclas Ctrl mais Delete. Clicou no botão de negrito e completou a palavra corretamente, digitando as letras C, cedilha e O. Qual é a nova apresentação do parágrafo em que a palavra em questão se encontra? Aqui está muito claro. Temos que ter estudado o Word com qualidade para saber o que acontece nessa questão. Por quê? Porque você tem que saber o que faz Ctrl Delete. Ctrl Delete é comando que apaga, né, uma palavra. E a partir do momento que você colocou o cursor no meio da palavra e deu Ctrl Delete, o que vai acontecer aqui? Você vai apagar o restante da palavra, né? Porque se você tivesse pressionado Delete de um em um, você apagaria as letras uma a uma. Como você usou Ctrl Delete, você apagou o restante da palavra com um único clique. Depois clicou no botão de negrito. E ao clicar no botão de negrito, você vai começar a digitar em negrito. E completou a palavra corretamente, digitando as letras C, cedilha e O. O que eu espero então? Eu espero encontrar nas alternativas o texto, o parágrafo, com avanço escrito da forma corretamente, porém, né, com as letras C e O em negrito, porque foi isso que o usuário fez. Então, ao olhar para as alternativas, alternativa A, os arquivos referentes às transações geram muito papel. O CCO, SSO, não é assim que vai ficar. Alternativa B, os arquivos referentes às transações bancárias geram muito papel. O avanço tecnológico que criou os processos, né? Essa alternativa me parece correta. C, os arquivos referentes a transações bancárias geram muito papel. O CO, dando a impressão que todo o restante havia sido apagado, isso está errado. D, CO tecnológico que criou os processos de digitalização, apagou tudo para trás? Não, isso aqui não está correto. E os arquivos referentes a transações geram muito papel, avanço sem negrito, então isso aqui realmente está errado e nós somos obrigados a concordar que a alternativa B é a nossa alternativa correta. Espero que, mais importante do que você está preocupado em gabaritar questão a questão, né, tenho certeza que você está vendo esse vídeo para quê? Para se preparar para o próximo concurso do Banco do Brasil. Acho que o tão importante quanto saber acertar a questão aqui ou não nesse momento é você perceber como a banca ela varia, né? Cada questão dentro da prova, ela vai mudando os assuntos, ela vai passando por assuntos diferentes. Isso é muito importante para você entender, né, na hora de priorizar, e é por isso que na hora que eu monto o meu curso, eu também tenho a preocupação de montar as aulas numa sequência que seja de acordo com a importância desses assuntos em prova. Cesgran Rio gosta de distribuir bem, então eu gosto de começar o meu curso com assuntos mais pesados, mais complexos primeiro, né? E os assuntos mais fáceis mais perto do final. Por quê? Porque quando você já está um pouco, digamos assim, mais sentindo o peso do estudo, eu vou deixando os assuntos mais leves para você estudar. Você começou com gás, eu coloco assuntos mais, poxa, Excel e Word, né? São assuntos que exigem um conhecimento, um embasamento, então bota eles no começo, porque você está com gás para estudar, você vai estudando esses assuntos. À medida que o seu estudo vai ficando mais puxado, eu vou colocando assuntos mais fáceis, mais leves no seu estudo, para que você consiga passar por todo o conteúdo com qualidade. É a forma que eu gosto aqui no Direção Concursos, tá? De fazer com que você se prepare com qualidade para esse concurso. E mais uma vez, caso você esteja interessado, queira conhecer um pouco mais, vá na descrição do vídeo, pegue informações sobre o nosso curso, né? Entre em contato com a nossa equipe de atendimento para saber como o Direção Concursos pode te ajudar a passar no próximo concurso do Banco do Brasil. Seguindo em frente, né? Próxima questão, essa questão é legal, gostei dela. Ó. Analise o diálogo apresentado a seguir. Seu José, bom dia, aqui é o suporte técnico do seu provedor de internet. O senhor está feliz com o nosso atendimento? Sim, bastante. Senhor José,
Constatamos uma ligeira redução na velocidade da sua conexão. Gostaríamos de confirmar alguns dados para poder estar melhorando o serviço que lhe prestamos. É possível? Pois não. Seu endereço é Rua do Bastião, 37? Sim. O seu e-mail é josearrose@empresa.com.br? Sim. Muito obrigado, seu José. Seus dados foram confirmados. Podemos continuar com nossa entrevista? O seu histórico de cliente bom pagador gerou um benefício. Sua velocidade será aumentada sem qualquer acréscimo em sua mensalidade. Bons clientes, melhores serviços. O senhor aceita esse prêmio por bom relacionamento? Sim, é claro, né? Quem é que vai recusar um prêmio como esse? Senhor José, podemos fazer isso imediatamente. Nossos recursos de acesso remoto incorporaram novas funcionalidades e lhe permitem que eu mesmo, com um simples comando no meu computador, modifique a configuração do seu modem e troque essa velocidade. O senhor autoriza essa manobra? São 10 mega, 10M, né? Em lugar dos seus 2 mega atuais. Sim, autorizo. O senhor, então, pode digitar sua senha de acesso, por favor? Opa! Conversinha fiada. Pediu a senha de acesso. 45284793. Muito obrigado, tio José. Aguarde uns 30 minutos e verifique como estarão mais rápidos os seus acessos. Seu provedor agradece. Opa! O que aconteceu aqui? Contaram toda uma ladainha para o seu José, com muita educação, com muito respeito, e no final pediram a senha para ele. E o seu José, inocente, bem, acreditando que estava conversando com o seu provedor, entregou a senha. Mas, professor, mas tinha o endereço. Cara, achar o endereço de uma pessoa, né, e um e-mail válido de uma pessoa não é impossível nos dias de hoje nas redes sociais, infelizmente, né? As pessoas entregam essas informações nas redes sociais, essas informações muitas vezes são comercializadas, né, por pessoas de má fé aí em bancos de dados que vazam, né? E aí você sabe alguma coisa da pessoa, consegue telefonar para ela, conta toda uma historinha, aplica um golpe, pegou a senha, agora vai pegar essa senha, vai entrar na conta dessa pessoa no provedor, pode fazer estrago, vai obter outros dados pessoais, pode tentar obter dados de pagamento. Ninguém está bem intencionado não quando faz isso aqui. Mas beleza. Além dessa história, vamos para o que interessa, né? Vamos acertar a questão de prova. Esse diálogo caracteriza um ataque à segurança da informação conhecido por... E este ataque é muito conhecido, é muito famoso. Nós chamamos de engenharia social, que é a utilização de técnicas, dados parcialmente conhecidos, empatia, algum uso de tecnologia, normalmente está muito relacionado com phishing. Para quê? Para conseguir induzir uma pessoa a entregar dados que não podem existir, né? Existe engenharia social até nível empresarial, sabia? Demite-se uma pessoa, contrata-se um funcionário, faz com que essa pessoa vá trabalhar lá na empresa concorrente e essa pessoa fica lá fazendo perguntas, tentando obter informações. Existe engenharia social em todo lugar e nós temos que estar atentos em relação a isso. Não é à toa que todo mundo fala, ó, seu banco não vai lhe pedir jamais sua senha. Seus serviços jamais vão lhe pedir nenhuma senha. Se alguém está conversando com você de forma educada e no final das contas está querendo pedir sua senha, pedir um dado sensível, não entregue. Tudo bem? Então a nossa resposta correta aqui é a alternativa E. Prossigamos. Há características importantes que distinguem os códigos maliciosos denominados worm daqueles que denominamos trojan. Questão clássica de malware sempre vai ter no concurso do Banco do Brasil. Qual é uma dessas características? Aqui é o tipo de questão que também tem que ser rápido, né? Porque você já deve ter estudado os worms, o que são, como funcionam, e como funcionam os trojan também, né? O worm é aquele malware que se autorreplica pelas redes, enquanto um trojan é um software que parece legítimo, mas que quando você instala, ele executa atividades maliciosas sem a sua permissão. Então eu vou buscar essas características nas alternativas. E ele fala que uma diferença do worm em relação ao trojan é o quê? Autorreplicação automática pela rede. Cara, isso aqui é muito cara de worm. Só vou olhar para as demais alternativas para fim de desencargo de consciência. B. Instalação por execução de arquivo infectado. Isso aqui normalmente é característica do trojan. Contaminação através de redes sociais. Não é forte do worm também, nem do trojan. Isso aqui está muito vago. Né?
D. Contaminação por compartilhamento de arquivos. Também é mais trojan do que o worm. E. Instalação por execução explícita do código malicioso. Isso aqui é trojan, isso aqui não é worm. Então, de fato, a alternativa A é a alternativa que atende aquilo que nós precisamos, de modo que esta é a alternativa correta. Prossigamos. O BR Office Calc tem recursos para a realização de operações matemáticas. Difícil não cair uma questão que envolva planilha, que no caso é o concorrente do Excel, que é o LibreOffice Calc. Mas agora uma questão teórica. Em uma expressão onde só aparecem operadores de exponenciação, soma e multiplicação, a prioridade a ser respeitada na sequência de execução das operações correspondentes é dada pela seguinte ordem. Que é uma ótima notícia, tá? Porque as ferramentas de planilha, elas respeitam a hierarquia dos operadores matemáticos. Então você não vai encontrar uma regra aqui que fuja à regra da matemática convencional, Matemática convencional, em primeiro lugar, você faz aquilo que está dentro do parêntese, não está aqui, Só estamos com esses três. Mas diante desses três, é claro que primeiro se faz a exponenciação, depois se faz a multiplicação, depois é feita a soma. De modo que eu só vou procurar agora uma alternativa que tem aquilo que eu preciso saber. E a nossa alternativa correta é a alternativa B. Tudo bem? Com isso, eu finalizei as 10 questões da prova de 2014 e agora vou fazer a questão da prova de 2018. Lembrando que a prova de 2018 foi uma prova voltada para profissionais de tecnologia, com conteúdo no seu edital de tecnologia. É por isso que eu não vou resolver aqui as 35 questões, não vou ficar resolvendo questão de banco de dados, de SQL, porque isso normalmente não aparece para o cargo de escriturário tradicional, que eles agora estão chamando de agente comercial. No entanto, quando eu olhei aquela prova, eu olhei, poxa, essa questão de Excel aqui dá para salvar. É uma questão bem formulada, que traz a função C, que eu vivo batendo na tecla aqui que você tem que estudar, e que não seria surpresa uma questão similar aparecer na sua próxima prova. Então, vou trazer essa questão para a gente resolver. Você vem comigo? Olha como está a questão. Determinado funcionário de uma empresa deseja substituir cálculos de verificação de rotinas financeiras pelo uso de uma planilha Excel. E aí, tem os números de conta corrente, tem saldo do último mês, tem saldo do mês corrente, tem uma pesquisa que eu não sei ainda para que serve. Seu objetivo final é fazer com que as cédulas da coluna D, correspondente às contas correntes, sejam preenchidas com um texto sim, caso os dois saldos da mesma conta corrente sejam simultaneamente superiores a 1.500. Ou, se isso não for verdade, se pelo menos um deles for superior a 1.800. Caso nenhuma dessas hipóteses ocorra, a célula correspondente deve ser preenchida com texto não. Para isso, deve iniciar seu processo final de criação da planilha, preenchendo a coluna D3 com determinada fórmula, para depois copiá-la para as cédulas de D4 e D12. E qual é a fórmula que deve ser copiada? Qual a fórmula que faz acontecer o que o funcionário deseja? Esta também é uma experiência que você vai adquirir ao estudar a função C e ao resolver no nosso PDF vários exercícios com a função C. Quando eu li o enunciado, não sei se você já está nesse nível de estudo mais avançado, eu já vi que nós tínhamos 3 regras. Vou até passar para o próximo slide. Quais eram as 3 regras? Se no B e C, estou escrevendo as regras de forma mais simples, for maiores ou iguais, maior, deixa eu só voltar, porque eu não decoro não, deixa eu ver. Superiores e superior, não é maior ou igual não, Se B e C forem maiores que 1.500, eu escrevo sim. Se B ou C, é isso, Se um deles, deixa eu ver. Se um deles for superior a 1.800. Se B ou C forem maiores que 1.800, sim. E se for outros casos, Se for outro caso, é para escrever não. Você deverá ter maturidade no seu estudo para pegar esses 3 casos. Aí você vai olhar para as alternativas.
Cara, tem 5 alternativas com função C. Então eu já sei que é a função C que vai resolver o meu problema. E digo mais, quando eu tenho 3 regras, e não somente 2, é comum a existência de função C dentro de função C para resolver o problema. Por quê? Porque a função C, ela só tem 2 respostas. Né? A condição é verdadeira, é uma coisa, a condição é falsa, é outra. Mas quando eu tenho 3 regras para analisar, eu acabo precisando ter uma função C dentro de outra função C, para que, caso uma regra seja atendida, eu faço tal coisa. Caso essa regra não seja atendida, eu entro lá dentro da outra função C para analisar as outras 2 regras. E aí eu acabo tendo essa resposta. Como eu disse, o foco aqui é ilustrar a questão, despertar você a importância de estudar muito bem a função C, que pode cair na sua prova novamente, e te dar essa consciência. Então agora eu vou partir para a resolução da questão. Não espero, ainda mais se você for um iniciante, que você já saiba agora resolver, mas que fique o espírito, né? Caramba, na hora que eu for estudar lá com o professor, eu vou prestar atenção na função C, porque eu sei que essa função é muito importante para o concurso do Banco do Brasil. Então vamos lá. Eu preciso então analisar essas 3 condições. E aí, naturalmente, eu vou começar, né, de alternativa a alternativa, vou começar dando uma olhada na alternativa A. Alternativa A, e aí temos que partir para aquele macete clássico. Né? Função C, eu sempre procuro, né, CVF. Então eu procuro pelos pontos e vírgulas para saber separar bem os critérios. A alternativa A, função C, eu tenho uma função E aqui dentro. Eu achei o meu primeiro ponto e vírgula. E agora eu tenho uma função OU aqui dentro. E não achei o outro ponto e vírgula. Tá? Eu tenho um problema de sintaxe aqui. Esse ponto e vírgula, ele está dentro dessa função. Esse ponto e vírgula está dentro dessa função. Né? E uma coisa que você aprende na hora de estudar funções é você saber bem a separação dos parâmetros. Eu estou vendo um erro nessa função, que é muito óbvio desde já. Então, como essa questão ela me dá trabalho, eu não vou, no primeiro momento, analisar essa alternativa, porque ela está com cara, ela tem todos os indícios de que ela está errada. Tudo bem? Vamos prosseguir. Alternativa B, mesma coisa. Vou procurar primeiro o separador de parâmetros, está aqui. Achei o segundo separador de parâmetros. Legal! Mas olha, eu percebo que aqui não tem outra função C. Então eu tenho um bom indicador de que essa função também não vai resolver um problema. Ela está com cara de que ela tem erro, tá, na execução da sua lógica. Então eu vou ignorar a alternativa B. Tá? E essa experiência, quando você for fazer exercícios e estudar conosco, você vai perceber que você precisa ganhar essa experiência. Não precisa perder tempo calculando uma função que ela está com todos os indicadores que está dando errado. Vamos pular, vamos procurar uma função mais redonda para calcular, começar a pensar na lógica. Vamos para a alternativa C. C, função E, achei um separador de parâmetros e achei uma outra, né, um outro separador de parâmetros na alternativa C. Legal! Tem uma função C, tem um critério, tem um separador aqui. O que fazer quando for verdadeiro? Escrever sim, né? Eu tenho situações que eu tenho que escrever sim, legal. E tem uma segunda função C. E dentro dessa função C, tá faltando o parâmetro aqui dentro. Gente, se eu preciso olhar 5 alternativas e eu já vejo que está faltando o parâmetro aqui dentro, eu também não vou na alternativa C. Tá? Vamos agora na alternativa D. Alternativa D, função C, eu tenho um divisor certinho. Vamos para outra função C. Dentro dessa outra função C, eu tenho um critério, eu tenho um divisor aqui, eu tenho um divisor aqui. É a primeira função, diga-se de passagem, né? Eu já estou olhando para a linha de baixo. As alternativas D e E são as 2 únicas alternativas que eu estou vendo que parece que a função funciona. Então agora eu vou partir para tentar resolvê-la. Vamos entender a alternativa D? C. Qual é o critério? É a função lógica E. E a função lógica E está olhando se B3 é maior que 1.500 e C3 é maior que 1.500. Ela está fazendo esta análise aqui. O que é esta análise? Esta análise coincide com o primeiro critério do enunciado da questão.
ver se ambos os saldos são superiores a 1.500. Se essa condição for verdadeira, a resposta é sim. Tá alinhado com o enunciado. E se essa condição não for verdadeira, eu venho para outra função C. E aqui dentro eu tenho uma função OU. E essa função OU, ela está analisando se B3 é maior que 1.800 ou C3 é maior que 1.800. Coincide com este critério lá do enunciado. E se isso for verdade, a resposta é sim. Isso também coincide com o critério enunciado. E se não acontecer nem deste critério ser verdadeiro e nem deste critério ser verdadeiro, eu vou cair no outro caso. Tá? Nos demais casos, a resposta é não. Esta alternativa D, ela coincide exatamente com toda a lógica apresentada no enunciado da questão. E a Cesgran Hill gosta disso. Ela vai contar uma lógica, uma historinha no enunciado, e você tem que achar na alternativa a função que repete a lógica da questão. Tudo bem? Mas vamos olhar para a alternativa E para desencargo de consciência? Qual o problema da alternativa E? Se E, B3 maior que 1.800, C3 maior que 1.500. Espera aí. Ele está olhando se ao mesmo tempo, se esse é maior que 1.800 e esse é maior que 1.500, mas isso não está no enunciado. O enunciado quer saber se os dois são maiores que 1.500. Então, rapidamente, eu já consegui perceber que essa alternativa também não vai me levar para a solução certa, e a solução certa está na alternativa D. Né? Questãozinha um pouco mais trabalhosa, voltada para profissionais de tecnologia. Se você for ficar nas alternativas que já tem falhas graves na lógica, né, você vai gastar um tempo ainda maior que o desejável para poder resolver essa questão. Então, de fato, a nossa alternativa correta é a alternativa D. Mais importante, vou falar mais uma vez, mais importante do que você agora, se você agora entendeu tudo que eu fiz, é porque você já estudou a função C antes e já estudou bem. E aí você entendeu o que eu fiz aqui. Se você não estudou a função C antes, não se preocupe. Vamos juntos estudar a função C, as funções mais importantes do Excel, e você vai sim acertar a questão de planilha no próximo concurso do Banco do Brasil. Por isso, mais uma vez, né? Veja aqui na descrição desse vídeo, procure ver o nosso site, o nosso atendimento e saiba como nós podemos te ajudar numa preparação completa, não só em informática, mas em todas as demais matérias exigidas para o concurso do Banco do Brasil. Tudo bem? E se você ainda não me conhece, está me conhecendo agora, já sabe, eu sou o professor Vitor Dalton, sou professor de Informática e Tecnologia da Informação do Direção Concursos. Este é o meu Instagram, né? Vai lá no meu Instagram, me manda uma mensagem, me diga o que achou da resolução dessa prova. Entre no meu canal do Telegram e receba, né, os meus links para as minhas próximas aulas ao vivo. E também visite depois o meu canal do YouTube, porque lá tem muita coisa também que pode te ajudar na preparação para o concurso do Banco do Brasil. Tudo bem? Eu sou o professor Vitor Dalton, agradeço sua atenção e sigamos juntos rumo ao concurso do Banco do Brasil. Interromper. Claro. O banco tem um encarreiramento muito forte, então assim, para nenhum concurso botar defeito. Então tem certos cargos do banco e o Banco do Brasil, por ser sociedade de economia mista, não tem teto constitucional. Então você chegando um nível alto de carreira, com baixa dedicação, você vai ganhar mais que concurso de editor, você vai ganhar mais que concurso de juiz, às vezes é um salário bem legal. A praticidade, a questão de você poder estudar em qualquer lugar que você esteja, qualquer meio. Eu, por exemplo, estudava pelo celular, praticamente. Em poucas horas eu pegava um computador para ler, para fazer alguma coisa no computador. Basicamente era o celular. Então, um smartphone mais forreto que tiver, já dá para poder estudar, não tem desculpa. Então, ali mesmo você está lendo, está praticando, está fazendo resumo, vendo resumo, marcando, tirando dúvida. Então, cara, eu recomendo 1000%. E que está aqui mostrando para você que o Banco do Brasil é sim uma boa oportunidade. E você pode estar cheio de insegurança, mas essa insegurança aqui, ó, você não pode ter. O que é o PDF 2.0?
para o concurseiro, aulas, grifos, dúvidas, anotações, questões, mapas mentais, tudo em um só lugar. Para quem não quer perder tempo, material enxuto e completo. Para a impressora, férias. Para quem é ambientalista, mais árvores no mundo. Para o mundo dos concursos, uma grande parceria. Para a sua preparação, o melhor material. Para a sua aprovação, questão de tempo. Para o seu nome, diário oficial. PDF 2.0 é bom para todo mundo, mas é melhor ainda para quem quer ser aprovado. Comece hoje. Acesse www.direçãoconcursos.com.br. Nosso material em PDF. Nossos PDFs têm conteúdo. Teoria cobrada no edital, apresentada de forma didática e esquematizada. Questões de concurso atuais e comentadas. Resumos direcionados. Teste de direção e simulados. Tudo para auxiliar ao máximo a sua preparação. Assim como nas videoaulas, todo o material em PDF também é liberado para download, facilitando o uso em seu smartphone, computador ou tablet. Passar em concurso não é nada fácil, né? A gente sabe que a gente já teve aí do outro lado e é dureza. Aqui no Direção, nós gostamos de pensar que se trata de um esforço mútuo. Nós sabemos que você está se esforçando, está ralando, né, que é muito cansativo. E a gente aqui do outro lado está fazendo a mesma coisa. É uma jornada que nós aqui do Direção, a gente não quer que você trilhe sozinho. Isso é compromisso. Não é só gravar a aula, né? Pegar o material, escrever o PDF, disponibilizar e deixar você sozinho. Tem que ter acompanhamento, atenção, dedicação. A gente está aqui o tempo todo buscando formas de entregar o conteúdo de uma maneira mais interessante para você. Te fornecendo apoio, te fornecendo direcionamento, ferramentas de estudo, uma plataforma. Por isso que a gente se preocupa tanto com notícia, com informação e te deixar atualizado, né? Estamos sempre atrás da informação. E a informação certa, tá? Então o nosso blog está sempre atualizado, com notícias em primeira mão, nossas redes sociais também. Para que você esteja ali sempre orientado, que você esteja sempre antenado com aquilo que há de melhor para a sua preparação. Da mesma forma, na nossa seleção de professores aqui, que é um trabalho extremamente rigoroso que nós fazemos, nós estamos sempre olhando os professores, olhando para a nossa própria equipe de professores, buscando entender o que a gente pode fazer para deixá-la ainda mais forte, ainda mais capaz de passar o conhecimento que você precisa. Porque nós não queremos ser o curso dos concurseiros. E sim o curso dos concursados, né, dos aprovados. De quem conquistou, de quem mudou de vida. E é por isso que a gente falou, né, de compromisso mútuo. Tem muita gente que pensa que o concurso, o sucesso no concurso, ele se resume ao dia da prova. Na verdade, o dia da prova é o ato final. Tem toda uma caminhada até lá. Nós já traçamos essa trajetória, sabemos a dificuldade que é. Isso não é nada fácil, isso não é nada simples, mas isso transforma completamente a tua vida a partir daquele ponto. Então todo o esforço, toda a dedicação, né, todas as abnegações que você está fazendo agora nesse momento, com certeza vão valer a pena. A gente também sabe a alegria que é ter o nome lá no Diário Oficial. E você vai poder ver o seu, pode ter certeza. E nós vamos te ajudar nisso. Com a direção certa, estudando aqui com a gente, nossos alunos estarão cada dia mais próximos da aprovação e da realização desse sonho. Então, conte com Direção. Pode contar conosco aqui no Direção. Pode contar com Direção, hein? Pode contar com Direção para isso. Conte com Direção para trilhar esse caminho contigo até o dia da sua nomeação.